Apresentação do projeto intitulado de Efeitos de diferentes métodos de resfriamento corporal em indivíduos com tetraplegia submetidos a um protocolo de exercício aeróbio, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, vinculado ao edital Demanda Universal 01/2021. A equipe vinculada ao projeto foi composta pela professora doutora Andressa da Silva de Mello como coordenadora, professor doutor Marco Túlio de Mello, professor doutor Samuel Pena Vanner, estudante de doutorado Ingrid Ludmila Bastos Lobo, colaborador Renato de Carvalho Guerreiro e bolsista de iniciação científica Bruno Lourenço Pinto Coelho. Na termorregulação de pessoas com tetraplegia, ocorrem disfunções autonômicas que comprometem a regulação da temperatura corporal, expondo os indivíduos a uma maior vulnerabilidade em situações de estresse térmico. E durante a prática de exercícios físicos, a produção de calor metabólico acarreta uma sobrecarga adicional ao equilíbrio térmico, causando a elevação das temperaturas central e periférica, que não são devidamente ajustadas pelo sistema termorregulatório. Devido a isso, pessoas com tetraplegia apresentam um potencial para o desequilíbrio térmico, que é um risco à saúde e também prejudica o desempenho esportivo. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi comparar os efeitos de dois métodos de resfriamento corporal sobre variáveis psicofisiológicas de tetraplégicos submetidos a uma sessão de exercício aeróbio em ambiente quente. Os objetivos específicos foram analisar os efeitos de dois métodos de resfriamento corporal nas respostas fisiológicas, temperatura corporal e frequência cardíaca, durante e após a realização de uma sessão de exercício aeróbio em ambiente quente. Analisar os efeitos de dois métodos de resfriamento corporal na percepção subjetiva do esforço durante uma sessão de exercício aeróbio em ambiente quente e analisar os efeitos de dois métodos de resfriamento corporal na percepção térmica, conforto e sensação térmica durante e após uma sessão de exercício aeróbio em ambiente quente. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. A amostra foi composta por 9 sujeitos do sexo masculino, atletas de rugby em cadeira de rodas, com lesão medular entre os segmentos C5 e T1 e com idade média de 37,5 anos. Os procedimentos da fase 1 ocorreram no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Inicialmente, os participantes responderam a um questionário sociodemográfico, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e, em seguida, foi realizada uma avaliação médica composta por eletrocardiograma, aferição de pressão arterial e saturação de oxigênio. Em seguida, para determinar a carga de trabalho usada na fase 2 e o consumo de oxigênio, os participantes realizaram um teste incremental de esforço máximo em cicloergômetro de braço com aparelho analisador de gases metabólicos. Os procedimentos da fase 2 ocorreram na Câmara Ambiental do Laboratório de Fisiologia do Exercício. As condições ambientais foram realizadas em uma temperatura seca de 32 graus Celsius e umidade relativa do ar entre 50% e 60%. Para o exercício aeróbio, foi utilizado o cicloergômetro de braço COSMED, com 65% da carga máxima determinada na fase 1. Foram realizadas 3 sessões distintas e randomizadas para cada participante, com 30 minutos de exercício aeróbio e 30 minutos de recuperação. Houve um intervalo de 7 dias entre as sessões e cada sessão foi realizada sempre na mesma hora do dia para cada participante. As condições experimentais foram controle, na qual foi realizado o aquecimento, a sessão aeróbia e a recuperação sem qualquer tipo de resfriamento corporal, colete, na qual os participantes usaram um colete de resfriamento com a temperatura aproximada de 10 a 15 graus durante a realização do aquecimento, sessão aeróbia e recuperação, e pulverização de água, na qual foi pulverizada água fria nas regiões da cabeça, pescoço, tronco, braços e pernas a cada 5 minutos durante a sessão aeróbia e também durante a recuperação. As medidas de temperatura periférica, percepção subjetiva do esforço, conforto térmico e sensação térmica ocorreram a cada 3 minutos, e as medidas de temperatura central e frequência cardíaca a cada 1 minuto. Os voluntários mantiveram as rotações entre 60 e 80 RPM, e foi informado aos participantes que a sessão seria interrompida na ocorrência de temperatura central maior ou igual a 39,5 graus Celsius, se não fosse mantida a frequência mínima de 60 RPM ou então por vontade do participante. A ingestão de água durante o exercício e pós-exercício ocorreu sem restrições. A temperatura central foi medida por pílulas de telemetria, ingerível e gravador de dados. A temperatura periférica foi medida por termômetro digital infravermelho, estimada pela equação de Ramanathan nas regiões do peito, braço, coxa e perna. Para medir a frequência cardíaca, utilizou-se um monitor cardíaco polar,
A percepção subjetiva do esforço foi avaliada pela escala de Borg de 15 pontos e para a percepção térmica foram utilizadas as escalas de conforto térmico e sensação térmica. Resultados. Na análise da temperatura central não foram observadas diferenças entre as 3 condições experimentais, tanto no exercício quanto no pós-exercício. Em relação à temperatura periférica, foi encontrada interação significativa condição versus momento durante o exercício. A pulverização manteve a temperatura periférica mais baixa em comparação com as condições controle e colete, a partir do 6º minuto do exercício. No pós-exercício, a temperatura periférica foi mais baixa na pulverização, em comparação com as condições colete e controle. Na análise da frequência cardíaca, não houve diferenças entre as condições durante o exercício. Porém, no pós-exercício, houve diferenças entre as condições pulverização e controle, cujos valores na pulverização foram mais baixos. Sobre a percepção subjetiva do esforço, houve diferenças nas 2 condições de resfriamento em comparação com a condição controle. O efeito da pulverização foi evidenciado a partir do 18º minuto do exercício e o efeito do colete a partir do 21º minuto, sendo que ambos os efeitos foram mantidos até o final do exercício. Em relação ao conforto térmico, houve diferenças em ambas as condições de resfriamento em comparação com a condição controle durante o exercício. No pós-exercício, houve interação significativa entre condição versus momento. Na condição colete, a resposta do resfriamento se manteve até o 48º minuto e na condição de pulverização, o efeito foi mantido até o 51º minuto, em relação à condição controle. De forma similar, na sensação térmica, houve diferenças em ambas as condições de resfriamento em comparação com a condição controle durante o exercício. No pós-exercício, houve interação significativa entre condição versus momento, sendo que na condição colete o efeito foi mantido até o 33º minuto e na condição pulverização o efeito foi mantido até o 48º minuto em relação à condição controle. Diante dos resultados apresentados, nós concluímos que a pulverização foi eficaz para mitigar a temperatura periférica no exercício e pós-exercício, favorecendo o resfriamento evaporativo. Além disso, ambos os métodos foram eficazes em variáveis perceptivas, sendo possível estimar o prolongamento do exercício. Sugere-se a realização de novas pesquisas para melhor compreensão da relação entre os diferentes métodos de resfriamento corporal, desempenho e percepção térmica em pessoas com tetraplegia. Como aplicações práticas, nós indicamos que a pulverização é o método mais eficaz para o resfriamento corporal em tetraplégicos durante e após o exercício. O colete influenciou variáveis perceptivas e pode apresentar potencial ergogênico em atletas com lesão medular. As regras das modalidades para paraplégicos devem prever intervalos para pulverização de água durante as competições. Recomenda-se também o resfriamento durante a recuperação e a retirada do local em casos de ambientes quentes extremos. A temperatura corporal também deve ser monitorada devido à dissociação entre temperatura central e percepção térmica. Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte, ao Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício, ao Laboratório de Fisiologia do Exercício e ao Centro de Treinamento Esportivo da UFMG.